Então, vamos comemorar, cara. O Grêmio passou de fase, o Soteldo voltou jogando legal. Galdino marcou gol, que é uma surpresa. E eu quero começar contigo, Albano. O jogo de ontem, no momento que a gente vai começar a rodar aqui também os lances para a galera dar uma observada. Quero que tu traga para a gente a tua opinião sobre este jogo. Cara, o jogo começou, vamos dizer, pelo menos eu fiquei muito tenso, né, com a escalação que o Renato colocou em campo, muitas modificações, e eu falei isso aqui, falei no papo, tá, e falei por onde eu estive, que o Renato iria trocar algumas peças e iria surpreender. Tava todo mundo achando o provável o Grêmio com o mesmo time de sempre, e eu disse que pela fala dele da última entrevista coletiva, pelo descontentamento com alguns jogadores, que ele iria trocar. Eu só realmente não sabia. O Reinaldo eu tinha certeza, né? Porque esse aí eu acho que todo gremista entende e sabe que o recado do Renato foi principalmente para ele. Mas o João Pedro me surpreendeu. Tá? Provavelmente tenha sido substituído por questões físicas mesmo, né? Até porque vocês não têm culpa, né? Vocês não sabem, só eu sei, porque o jogador não pode jogar, né? Pois é, só ele sabe, então provavelmente seja por questões físicas, que o João Pedro vem bem. Mas a questão da retirada do Dodi também me surpreendeu, que é um jogador que sempre compõe muito bem a marcação, tá? Mas ele e o Vila Sante, ele realmente estão batendo cabeça em alguns momentos, né? E a escalação do grande Gaudigol, né? O Galdino na frente, que sempre é um terror para nós gremistas, né? Aquela história, esse jogador ruim um dia vai chegar lá, vai ser escalado, mas ele quebra o galho, ele fez o gol, ele faz gol. Ontem eu até acabei nesse debate com o Gordo com relação à questão do Galdino, porque ele pode até não ser um jogador dos sonhos do gremista, mas ele chega, entra em campo e em algumas vezes ele consegue entregar pelo menos um gol que nem ele fez ontem. A questão do Soteldo ontem, né? Eu divergi com a nossa audiência, tá? Mas queria dizer para vocês que vocês até têm mais razão do que eu, tá? O Soteldo, ele foi bem, tá? O Soteldo, ele foi bem. Eu só apontei ontem, e eu acho isso realmente, que muitas vezes no último passe, na finalização, ele peca, né? Mas ele foi bem, ele criou, ele incomodou ali a zaga do Operário, né? Mas foi melhor em relação principalmente a ele Soteldo, e ele contribuiu com o time, né? Então isso que é importante. Agora, a questão toda que tem que se perguntar é a seguinte, né? Será que vai durar todo o tempo essa motivação dele? Porque o Gustavinho entrou voando ontem. E o Gustavinho não pode ficar fora desse time. Então, é um problema, vamos dizer, entre aspas, bom para o técnico Renato. Dá um alívio, o Grêmio está classificado, né? Eu acho que se o Grêmio caísse ontem, eu não ia ficar triste, Robert, tá? Sinceramente, porque o meu foco, Albano, tá? E eu respeito aqueles que pensam diferente, é realmente não cair para a Série B esse ano. Tá, e planejar bem 2025 e organizar o time com uma nova era, com técnico novo, com jogadores novos, né? Então eu acho que é por aí, cara. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu quero recuperar a minha positividade com o Grêmio, mas isso eu preciso que aconteça dentro de campo. Eu acho que fica claro uma coisa, Fabrício, e eu quero depois tua opinião também sobre o jogo, mas fica claro que a chance do Grêmio ganhar um título é justamente nas Copas, porque é aquele jogo que é mata-mata, é mata ou morre, então o Grêmio no Campeonato Brasileiro tá muito mal, e ninguém esconde isso, mas dá um alento a vitória de ontem, até por um outro motivo também que eu quero falar depois, mas eu quero primeiro ouvir do Fabrício o jogo de ontem, o que tu achou, e o que tu achou também da escalação aí do time. Foi um jogo clima gauchão, né? Foi aquele jogo que não foi aquela beleza, aquele espetáculo, mas é isso. Vocês falaram certo. O mais importante é que o Grêmio ganhou. Como eu disse ontem, aos trancos e barrancos, o importante é que o Grêmio saiu com a vitória e isso motiva todo o grupo e motiva o Grêmio. Isso que é o mais importante. A escalação eu não tinha gostado a princípio, eu acho que eu colocaria ali o Mike e o João Pedro junto, eu queria ver, mas mais importante eu queria ver o Fábio, que jogou no lateral, e aí eu concordo com o Albano, que ele jogou mais, acho que por um cansaço mesmo para preservar o JP, e não é o Galvão, que ele tivesse jogado na esquerda,
porque eu gosto muito do Fábio na esquerda, mas ele é mais ofensivo. Acredito também que o Mike foi bem, porque ele é um cara que defende mais. Então, isso ajuda muito. O Soteldo eu gostei. Olha só, vou concordar de novo contigo, Albano. O Soteldo eu gostei até ali, tá? Acho que o Gustavinho entrou mordendo a bola, mas aí que tá. Será que o Gustavinho é o jogador de segundo tempo? Vale uma discussão também, né? Será que o Gustavinho, quando entra no primeiro tempo, ou será que ele tá se transformando num jogador de segundo tempo? Espero que não. Mas, cara, no mais, o jogo foi aquela batalha, né? Aquela batalha de, como eu disse, de vibe de gauchão. Importante que a gente saiu aí classificado e que isso motive para os outros campeonatos. O que eu queria chamar a atenção aqui, eu já vou trazer o comentário da galera também, lembrando que a gente está aqui com o apoio de KTO Banrisul e Eudage Uniformes, é que o Renato ontem, dadas as circunstâncias de que não teria Cristaldo, Renato mudou novamente o time. O Renato coloca 3 atacantes no time inicial, coloca Soteldo, Galdino e Pavon, e parece que funcionou. Né, esse time com os 3 atacantes, com estes 3 atacantes especificamente funcionou, o meio-campo funcionou ok, Vila Sante, Pepe e Denilson. Tanto é que os atacantes que entraram e que estiveram em campo, praticamente todos eles participam dos gols. O Pavon tem um gol de pênalti, o Galdino tem um gol com passe do Soteldo, depois tem o gol do Gustavo Nunes. Eu gostei dessa nova mudança. Tá? É a terceira mudança que o Renato faz no esquema tático do time, mais uma vez por necessidade. A gente não tem uma informação precisa de quando que o Cristaldo volta, mas a gente sabe que não ter o Cristaldo vai fazer o Grêmio novamente mudar o esquema. Por quê? O esquema do 4-2-3-1, o Cristaldo, obviamente, é uma peça fundamental. No 4-4-2, ele é a peça fundamental. Ele é o melhor jogador daquele time e é o jogador em que o esquema fica ao redor. Sem ele, o time precisa se reinventar de novo, e pelo menos ontem, contra um time da Série B, o Renato conseguiu se reinventar de novo. Eu queria ouvir do Albano também essa situação, como é que funcionou esse time do Grêmio taticamente, se ele gostou ou não. Eu gostei, Robert, eu venho insistindo quando falavam, tem que botar fulano, Beltrano de falso centroavante, eu já vinha insistindo no que o Galdino, e sendo criticado, inclusive, por isso, porque não, o Galdino não dá, o Galdino é ruim, o Galdino é pereba, eu sei de tudo isso. Mas o próprio Renato criticou, né? Exato. Então, assim, eu sei, eu concordo com todos vocês nesse sentido, mas entre todos ali, o que poderia pelo menos brigar, que teria um pequeno cacuete de centroavante, seria o Galdino. E ontem, realmente, ele fez gol, foi participativo, né? Mas o Renato ele ainda continua com algumas coisas que a gente não consegue entender. Eu vou frisar. Olha só, pessoal, eu preciso frisar, né? Porque quando a gente critica os outros, todo mundo fala assim, mas e o Renato? Mas não vai falar do Renato. Olha só, vou fazer uma vinheta. Críticas ao Renato, né, gordo? As tuas vinhetas tem que fazer. Porque eles acham que a gente não critica sim. Pra que botar Natan Pescador? Pra que colocar o Duqueiroz? São substituições ineficazes, inexplicáveis. O Renato ainda tem umas questões, ele não consegue entrar um jogo sem chamar atenção com alguma atividade que não tenha nada a ver. Enquanto isso, o Natan Fernandes, que, bom, a gente não sabe, né, porque só ele sabe se tem algum problema físico, mas também foi preterido, sabe? Então, não tem explicação, cara. Não tem mesmo, tá? Até mesmo porque em alguns momentos a gente percebeu uma fragilidade da própria zaga do Grêmio com o time da Série B, né? E aquele gol igual ao gol que o Reinaldo tomou nas costas ali, o Fábio tomou um gol ontem também. Era um zagueiro, era um lateral marcando um centroavante, é isso? Não consegui entender aquilo ali, cara, até agora, sabe? Então tem muito erro de marcação na zaga ainda, cara, que precisa ser revisto, precisa ser treinado, precisa ser modificado, porque senão a gente vai continuar tomando esse monte de gol que a gente tomou no ano passado. A gente até não está tomando tanto gol esse ano, mas a gente está tomando mais do que a gente está fazendo e está fazendo as derrotas, né? Mas eu acho que o Renato ainda tem
esse desafio, sabe? De tentar fazer com que um time de confiança definir quem é a dupla de zaga final. Ontem tivemos a volta do Jeromel com o Kahneman, fazia horas que não se via, né? E, mais uma vez, contra esses times de menor qualidade, eles vão muito bem, né? Eles vão muito bem, mas quem é a zaga titular do Grêmio, sabe? Então, essas coisas o Renato precisa definir para que tenha um segmento, sabe? Para que eles persistam. Mas no restante, o time foi bem, cara. Fez a sua obrigação. Mesmo na zona de rebaixamento, para mim, ganhar ontem do Operário era obrigação. E ganhou. Boa. Fabrício, o que tu achou também desse time ontem? O Albano pincelou um outro assunto que eu queria trazer, que é a dupla Jeromel e Kahneman. Ontem, obviamente, é um time inferior, mas ainda assim o Grêmio tomou gol, né? Então, eu não sei se eu consigo me abraçar mais em Jeromel e Kahneman. Mas eu gostei muito do Jeromel, tá? Gostei muito, mesmo que seja um time inferior. Eu acho que o Jeromel voltou a jogar bem. Importante que ele voltou a jogar bem. E eu acho que pro Renato, o pensamento dele é Jeromel e Kahneman 100% é a dupla titular. Eu acho que no pensamento dele, a transição vai acontecer ao natural. E outra coisa, a gente arquiva, eu estava pensando ontem, a gente arquiva 3 jogadores que o Albano falou, Galdino, Duqueiroz e Pescador, com essas 3 contratações confirmadas ontem pelo Grêmio. A gente arquiva esses 3 jogadores, então eu acho que essa novela vai acabar. Essa novela de jogador pereba, e eu espero que essas 3 contratações funcionem, né? Eu vi alguns vídeos, olha,